Já pararam para pensar no desafio que é organizar todo o conhecimento que a humanidade já produziu? É uma tarefa gigantesca. Das antigas tábuas de argila até essa imensidão que é a internet, a questão é sempre a mesma. Como é que a gente acha o que precisa nesse oceano de informação? Bem, é exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora. Vamos construir juntos uma base bem sólida sobre os fundamentos da biblioteconomia, um conhecimento essencial, principalmente para quem está focado nos estudos para concursos. Ok, vamos começar por aqui. Essa linha do tempo é perfeita para a gente entender como o desafio foi crescendo. Olha só, a gente começa lá no século 7 a.C., com as tábuas de argila, pesadas, difíceis de guardar. Aí a gente avança para a Idade Média, com os manuscritos, que já eram um pouco mais fáceis, mas copiar na mão levava uma vida. E então, bum, século XV, prensa de Gutenberg. Isso causou uma verdadeira explosão na quantidade de documentos. E hoje? Hoje a gente tem servidores digitais com um volume de informação que a gente nem consegue medir direito. Cada um desses saltos só aumentou a necessidade de ter um sistema para organizar essa bagunça toda. Então, esse aqui é o nosso mapa para a gente não se perder. A gente começa entendendo essa virada de chave dos arquivos ao acesso. Depois, vamos investigar a primeira crise da informação que mudou as regras do jogo. Na sequência, um ponto importantíssimo: diferenciar biblioteconomia, documentação e ciência da informação. Logo depois, vamos mergulhar nas 5 leis, que são tipo o coração da profissão. E para fechar com chave de ouro, a gente vai conectar os pontos para tudo fazer sentido. Vamos nessa? Primeira parte, dos arquivos ao acesso. Para a gente entender aonde a gente está hoje, a gente precisa voltar lá no começo. Qual era a ideia original de uma biblioteca? A resposta talvez surpreenda um pouco. A própria origem da palavra já entrega o segredo. Biblioteca vem do grego biblio, que é livro, e teke, que é caixa, ou seja, uma caixa de livros. Isso diz tudo sobre a missão inicial, não é? A ideia não era compartilhar, era proteger, guardar como se fosse um tesouro mesmo. Exatamente. As bibliotecas antigas, tipo a famosa Biblioteca de Nínive, eram basicamente cofres de informação. O objetivo principal era a preservação a qualquer custo. O acesso era para pouquíssimas pessoas, um privilégio, não um direito. O conhecimento ficava, literalmente, trancado a 7 chaves. Segunda parte, a primeira crise da informação. Só que esse modelo de biblioteca-cofre estava com os dias contados. Lá no século XV, aconteceu uma coisa que virou tudo de cabeça para baixo e gerou o que a gente pode chamar de a primeira grande crise da informação. Pela primeira vez na história, ter informação demais virou um problemão. Pensa só nessa combinação explosiva. De um lado, a prensa de Gutenberg, que começou a produzir livros numa velocidade e quantidade que ninguém nunca tinha visto. Do outro, o Renascimento, uma efervescência cultural que fez todo mundo querer produzir e consumir mais conhecimento. A junção desses dois fatores criou o que os teóricos chamam de enxurrada de documentos. O mundo estava, de repente, se afogando em informação. E aí veio a pergunta de $1 milhão. Como é que a gente organiza tudo isso? Como achar uma agulha nesse palheiro de papel? Foi essa necessidade urgente que deu à luz uma nova disciplina, a bibliografia. Ela nasceu para ser uma espécie de mapa para navegar nesse novo oceano de conhecimento impresso. E o objetivo era bem claro, como a gente vê aqui na citação do Langlois: dar condições para que as pessoas pudessem se informar de forma rápida e segura. Pioneiros como Conrad Gessner, com a sua gigantesca obra Bibliotheca Universalis, tentaram fazer exatamente isso, criar um inventário de tudo que estava sendo publicado. A bibliografia surgiu então como essa técnica de listar, descrever e organizar, criando as primeiras guias para os estudiosos da época. Certo. Terceira parte. Biblioteconomia, documentação e ciência da informação. Com o passar do tempo, a coisa só ficou mais complexa. Aquela enxurrada de documentos virou uma avalanche. E para dar conta do recado, o campo da organização do conhecimento precisou se especializar, se dividindo em 3 áreas que, apesar de primas, são bem distintas. Agora, atenção máxima aqui, pessoal, porque esta tabela é ouro puro para quem está estudando. Ela resume a diferença essencial entre os 3 campos. Vamos lá. A biblioteconomia, como o nome já entrega, tem um foco na instituição biblioteca e nos materiais mais tradicionais como livros. Já a documentação, que veio depois com gente como Paul Ottley, expande essa visão. O foco dela é o documento, não importa o formato, pode ser um mapa, um relatório, uma foto. E, por fim, a ciência da informação, que é mais recente, dá um passo além. Ela não estuda o objeto, mas sim o fenômeno da informação. Como ela flui, como se comporta. É uma jornada que vai da técnica para a ciência. Quarta parte, as 5 leis fundamentais.
Se a biblioteconomia tem uma alma, uma filosofia que guia toda a prática, ela está aqui. Em 1931, um bibliotecário indiano genial, o S.R. Ranganathan, conseguiu sintetizar essa filosofia em 5 leis que são ao mesmo tempo simples e revolucionárias. E aqui estão elas. 1. Os livros são para usar. 2. A cada leitor seu livro. 3. A cada livro seu leitor. 4. Poupe o tempo do leitor. E 5. A biblioteca é um organismo em crescimento. Pode parecer óbvio hoje, mas na época isso foi uma virada de chave. Embora a gente chame de leis, são na verdade princípios poderosíssimos que mudaram o foco da profissão. Saímos da preservação do acervo para o serviço ao usuário. Vamos ver como isso funciona na prática. A primeira lei, os livros são para usar, é a mais revolucionária de todas. É ela que transforma a biblioteca de um cofre, um depósito, em um lugar de portas abertas, um serviço. A forma de medir o sucesso de uma biblioteca muda completamente. Não importa mais o quão bem guardado um livro está, e sim o quanto ele circula, o quanto ele é lido, o quanto ele transforma a vida das pessoas. Agora, a quarta lei. Poupe o tempo do leitor. Esse conceito despenca em prova, então olho vivo. Um exemplo clássico é como a gente organiza o serviço de referência. Pensa bem, não faz o menor sentido alguém com uma pergunta simples, tipo, onde fica o banheiro, ter que esperar na mesma fila de uma pessoa que precisa de uma ajuda super complexa para uma tese de doutorado. Por isso que criar balcões diferentes, um para referência rápida e outro para pesquisa mais aprofundada, é uma aplicação direta dessa lei. É sobre otimizar o tempo de todo mundo. E, finalmente, a quinta lei. A biblioteca é um organismo em crescimento. Essa metáfora é genial. E não significa só comprar mais livros e precisar de mais prateleiras, não. Significa que a biblioteca está viva, que ela precisa evoluir. Como diz o Lancaster aqui na citação, esse crescimento exige adaptação e avaliação o tempo todo. Uma biblioteca que não muda, que não abraça novas tecnologias e não se ajusta ao que seus usuários precisam, é um organismo que está morrendo. Quinta e última parte, conectando os pontos. Ufa, vimos bastante coisa, né? Agora é a hora de juntar todas as peças do quebra-cabeça e criar aquele resumo estratégico para fixar o conteúdo de vez. Então, vamos lá, o grande resumo da ópera. Primeiro, a história da organização da informação é uma história de problema e solução. A enxurrada de livros criou a bibliografia, a variedade de documentos criou a documentação e a explosão de dados criou a ciência da informação. Segundo, o foco evoluiu da preservação do objeto para o acesso ao conteúdo. E essa mudança tem um guia, uma bússola filosófica, as 5 leis de Ranganathan, que colocam o usuário sempre, sempre no centro de tudo. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação. As leis de Ranganathan foram pensadas para um mundo de livros, de coisas físicas. Mas e hoje? Nesse nosso mundo digital, com informação em todo lugar, com algoritmos, com inteligência artificial, qual seria a sexta lei da biblioteconomia? Que princípio fundamental deveria guiar os profissionais da informação agora? Fica aí a reflexão. Bons estudos e até a próxima.